Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Este evangelho é sempre colocado quando nós falamos dos doutores da igreja. E Santo Ambrósio não foi apenas um doutor da igreja, mas é considerado um dos santos padres. Santos padres são aqueles dos primeiros séculos que tiveram contato direto com a tradição vinda dos apóstolos, de modo que seus trabalhos, seus escritos são para nós, fachos de luz que nos colocam o mais próximo possível dos evangelhos escritos e dos próprios apóstolos. Santo Ambrósio era de uma família cristã e o pai dele foi prefeito das Gálias, ou seja, daquela região de hoje é França, Espanha e Grã-Bretanha. Não se sabe ao certo onde ele nasceu. O fato é que ele tinha uma irmã mais velha, Marcelina, 10 anos mais velha do que ele, e tinha um irmão também. Por volta dos 30 anos, ele foi nomeado prefeito da região norte da Itália. O prefeito era uma espécie de governador que tinha sua sede em Milão. E era muito jeitoso, tinha estudado muito, conhecia muito, sobretudo, retórica, direito. Não tinha estudos teológicos e ainda era catecúmeno, não tinha sido batizado. E ele, então, vai um dia à igreja de Milão para acertar uma situação. Quando morreu o bispo de Milão, o bispo era um bispo ariano que oprimia muito o povo, maltratava muito o povo, os padres, era herege. E morreu, a confusão estava grande para escolher o sucessor. Os bispos naquela época eram escolhidos pelo clero e pelo povo. Havia uma espécie de aclamação, de votação. E ele então foi à igreja de Milão para acalmar os ânimos, porque o povo estava querendo um bispo católico, o anterior era herege, oprimia muito o povo, oprimia muito o clero, havia muita perseguição à doutrina verdadeira e o povo estava preocupado com isso, queria um bispo católico. E ele então foi para lá para acalmar a todos, como prefeito que ele era, fez um discurso muito bonito, né? E quando estava no meio do discurso, no meio do povo, um menino gritou: Bispo Ambrósio, Bispo Ambrósio. E o povo se animou com aquilo, começou a aclamar o bispo, e o clero se animou, e todo mundo chamando de bispo, bispo, bispo. E ele disse: não quero, não quero. Aí todo mundo: bispo, bispo, bispo Ambrósio. Aí o imperador então fez um decreto dizendo que ele tinha que aceitar o episcopado. E ele então terminou aceitando, não era nem batizado ainda. Depois foi batizado, depois foi ordenado sacerdote e começou a estudar a Sagrada Escritura, se aprofundou muito na Sagrada Escritura. E por uma graça especial de Deus, ele passou a ter um conhecimento muito grande da Sagrada Escritura. Foi nomeado então foi sagrado, né, bispo de Milão. E começou então a trabalhar, se destacou muito na sua santidade de vida. A sua irmã Marcelina era da Ordem das Virgens, uma espécie de monja, né, com outras virgens na casa da própria mãe. E ele se destacava primeiro na fidelidade à doutrina, ao credo do Concílio de Nicéia, que tinha sido do ano 325. O credo do Concílio de Nicéia, esse credo que nós rezamos na missa, era a referência de quem era católico ou não era católico. Porque os hereges, eles negavam algumas verdades lá de Nicéia, sobretudo aquelas verdades que dizem, que falam bem claro que Jesus é Deus. Os arianos diziam que Jesus é a maior das criaturas, mas não é Deus, é como se fosse um semideus, né? E a luta era grande dos hereges contra os católicos, contra os verdadeiros católicos, né? E ele foi muito firme na doutrina, a fidelidade à doutrina do Concílio de Nicéia. Foi também um grande cuidador do povo, né? Sua casa ele atendia a todos,
pobres, ricos, funcionários do Estado, muitas vezes iam lá para pedir conselhos. Era um bispo assim muito aberto, que estava presente em todos os lugares e atendia muito o povo. Naquela época o bispo tinha um grande poder na cidade, na própria diocese, mas sobretudo na cidade. E o povo ia muito a ele para levar os seus problemas, para resolver suas pendências. E muitas vezes o bispo era uma espécie de juiz também, até de assuntos comuns, não apenas assuntos eclesiásticos. E ele tinha muita sabedoria nesse sentido, né? Então o pastor cuidava muito da liturgia. Existe um rito hoje chamado rito ambrosiano, né? Um rito próprio da cidade de Milão. Ele era um liturgo, cuidava muito da liturgia, o cuidado mesmo com o culto, muito cuidador também dos sacerdotes, muito preocupado em levar o povo à santidade de vida. Então escreveu muitas coisas sobre isso. Tem um livro sobre a virgindade, que é um espetáculo, né? Começa falando do martírio de Santa Inês, e depois vai mostrando como a virgem deve viver, né? Ele tinha lá a experiência da sua irmã, que vivia na Ordem das Virgens. Também foi um homem muito firme na defesa da moral. É conhecido o caso do imperador Teodósio, que teve que fazer uma grande penitência porque tinha obrado mal num motim que havia na cidade de Tessalônica, na Grécia. Ele tinha mandado lá reprimir o motim e havia morrido pessoas. E ele queria entrar na igreja, Santo Ambrósio deixou ele de penitência, né, do lado de fora, não pôde entrar. Quer dizer, essa defesa da moral, defesa da verdade, né, foi muito clara nele. Um grande pregador, escreveu muitas coisas sobre a Sagrada Escritura. As obras dele ainda estão aí para nós podermos estudar e ler. E Santo Agostinho, ouvindo falar da fama dele, era Agostinho, né, foi a Milão para ouvir Santo Ambrósio pregar, né? Era um grande pregador, e Santo Agostinho ainda não era católico, né? Era herege, foi lá. Vamos ver como esse bispo prega, né? E ele então fica admirado com a pregação de Santo Ambrósio, e os dois se aproximam, e através de Santo Ambrósio temos a conversão de Santo Agostinho, que depois se torna o discípulo de Ambrósio e o grande Agostinho que nós conhecemos na história, né? Que depois foi bispo de Hipona, lá na África, e deixou, né, tantos escritos para nós aí, até hoje estudamos. Mas é um filho espiritual de Santo Ambrósio. Então Santo Ambrósio com Santo Agostinho, né, e São Leão, São João Crisóstomo e Santo Atanásio, são 4 grandes santos padres e doutores da igreja daquela época. Em Ambrósio nós vemos a disponibilidade para fazer a vontade de Deus, né? E ele é como se fosse um bispo completo, né? Liturgia, pregação, doutrina, acolhimento do povo, resolução de problemas e firmeza na defesa da verdade, na defesa da igreja, na defesa da moral católica. Esse é o verdadeiro sal da terra e verdadeira luz do mundo. Cristo hoje no Evangelho nos fala sobre isso, né? Vós sois o sal da terra. O sal é o que dá gosto, o sal é o que conserva, né? Assim também nós cristãos devemos ser esse sal que vai dar o sabor de Cristo a um mundo sem sabor. E como é que nós vamos fazer isso, né? Também um sal que conserva, nós devemos nos conservar limpos da corrupção do pecado. Mas Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre monte não pode ficar escondida. Aí Cristo explica assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então a luz nossa vai ser mais do que nas nossas palavras, a luz vai ser nas nossas boas obras. Aquele que faz as obras que agradam a Deus, ele carrega na mão um facho de luz. E é esta luz que deve iluminar o mundo. O mundo todo, depois de Ambrósio, a igreja foi se expandindo cada vez mais na Europa, né?
E foi logo se formando a civilização ocidental fundada sobre a igreja e sobre a doutrina cristã. Ambrósio é um desses pilares. E toda a doutrina cristã e a civilização ocidental foi fundada sobre, não só sobre doutrina, mas sobre obras. As boas obras dos cristãos. Então nós temos que dar essa luz aos homens pela nossa santidade de vida. Não só pregando, falando, escrevendo, e é importante e necessário para iluminar as inteligências, mas sobretudo com a nossa ação, com o nosso testemunho de fé, é que nós vamos salvar a muitas pessoas. Diante dos exemplos, ninguém tem argumentos. Vai se argumentar o que diante do exemplo? É famosa aquela frase, né? As palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então nós estamos numa época em que o nosso ser cristão vai ser o maior testemunho de que Cristo é o Senhor do universo. Nas missões, sobretudo entre os pagãos, a igreja começa pelas obras. É uma obra assistencial, é um colégio, é um hospital, um centro de saúde. E ali, como foi Madre Teresa de Calcutá, vai cuidando das pessoas. Mas por que cuida das pessoas? É o amor de Cristo que está chegando. Então, quando esse amor de Cristo chega, depois o coração já se abre para a doutrina. E a igreja usa sempre esse método. E foi sempre assim nas Santas Casas de Misericórdia, são grandes exemplos, as escolas, grandes exemplos. Por que faz isso? E faz isso gratuitamente, sem nenhum interesse. Por quê? Porque o interesse maior é Jesus Cristo. Daí a igreja ter esse cuidado, né? E através das obras, abrir os corações para que vire a doutrina. E nós também, se queremos salvar o mundo, e Deus nos chama para sermos instrumentos de salvação com a igreja, primeiro nós temos que ter as obras. Por que as obras? Porque eu sou de Cristo. Quando nós agimos, é Cristo que age em nós nas nossas atitudes. Isso comove e abre os corações. Há muitos países, ainda hoje, países pagãos, que os governos dizem à igreja: traz para cá as obras. Se dissesse, traz para cá um missionário para pregar, eles não diriam, traz as obras. Quando houve, por exemplo, a independência daquelas colônias portuguesas lá na África, eu era seminarista, aliás, estava entrando no seminário, era um seminário menor, e alguns missionários vieram da África expulsos, porque Angola, por exemplo, meu diretor espiritual ele foi missionário em Angola, né? E trabalhou muito lá. E ele, quando houve a independência de Angola, os comunistas tomaram o poder, aí houve uma guerra lá muito grande, até durou anos e anos, né? Entre dois grupos políticos. E os comunistas tomaram realmente o poder, os portugueses tiveram que sair, ele era missionário português, saiu e veio para o Brasil. E ele disse que os comunistas lá só aceitaram, o governo no caso, expulsou os padres e aceitou ficar com as freiras. Mas por que com as freiras? Porque as freiras, elas cuidavam de obras, né, de assistência. Tinham lá escolas, hospitais, orfanatos, asilos, dispensários. Então, depois, evidentemente, o tempo foi passando, a igreja pôde ter o seu esplendor, como hoje, graças a Deus, em Angola há um grande crescimento da igreja. Aliás, a África está se abrindo, né, para o cristianismo. As maiores conversões acontecem na África, na Ásia pouco menos, mas na África, e as freiras ficaram lá, né, exatamente por causa das obras, né. Evidentemente os padres de lá já ficaram, mas as obras. Então nós temos que cuidar, né, e nas obras nós expressarmos o amor que nós temos a Jesus. Por que faz isso? Porque eu sou de Jesus. Não tem outro interesse a não ser levar o amor de Jesus. Pessoas que não são amadas por ninguém
percebem ali naquele missionário, naquele cristão, veem ali que Jesus o ama. Mas por que faz isso? Porque Jesus te ama. Eu estou aqui em nome de Jesus. Então Jesus nos usa como instrumentos do seu amor para os outros. E se nós nos negamos a sermos esses instrumentos, estamos negando ao outro o direito de receber o amor de Jesus. É nesse sentido que Jesus fala: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Conheço um sacerdote que se dedica a cuidar de menores em situação de risco e de violência, menores muitas vezes dependentes químicos, criados na rua, violentos mesmo. E esse sacerdote vai lá, acolhe, pega na rua, leva para casa, tem um lugar próprio para recebê-los, né? Meninos que vêm cheios de maldade, muitas vezes violentos. E ele me diz uma coisa muito interessante, né? Eu vou a eles, não sei o que vai acontecer com eles ou comigo, mas eles que são rejeitados por tantas pessoas, eles têm que perceber que tem alguém que os ama. E que esse alguém é Jesus. Então eu sou esse instrumento para mostrar para eles que eles são amados por Deus. Bonito isso, né? São amados por Deus. Então segue exatamente o que Jesus falou, né? Para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Peçamos a Santo Ambrósio que nos inspire para que possamos também, com as nossas atitudes, mais do que com as nossas palavras, mostrarmos o amor de Deus às pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.